Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. O tópico do vídeo é um tópico que eu já falei algumas vezes, mas assim um bocadinho numa nuance ligeiramente diferente. Como vocês sabem, eu adquiri uma nova moto, não é? Aqui a par da Suzuki V-Strom 1050 XT, o meu também apelidado Mamute. Comprei também Kawasaki Z900 RS, Z900, grande canhão, com aquele motor de 4 cilindros a debitar 111 cavalos. Como é óbvio, eu não pude sair do stand sem ter um comprovativo ou algo que pudesse declarar que o meu já tinha algum tipo de seguro averbado para a respectiva moto. Caso eu não tivesse essa declaração, o stand não me ia deixar trazer a moto. Tanto é que eles pedem-me, ou pediram-me neste caso, para tirar uma cópia a esse dito documento de seguro provisório, como prova que me procederam à entrega da moto com tudo legal. Para que esta troca ou esta transação pudesse ser feita, além deste comprovativo de seguro, não é? E o respectivo pagamento no ato de entrega da moto estar completamente finalizado, não é? Eles têm que, stand ou concessionário ou alguém, mesmo que seja particular, vocês têm que ficar com uma cópia da transação que houve entre os dois proprietários, a dizer que a partir da data tal a moto deixou de ser de pessoa A e passou a ser de pessoa B, porque na eventualidade de surgirem multas, pagamentos de portagens e afins, vocês estão salvaguardados com esses papéis para irem às respectivas entidades e dizerem: não, olha, vai-me desculpar, mas houve aqui uma transação, houve aqui uma negociação, eu comprei esta moto assim, a essa data eu ainda não teria a moto, só tenho a moto a partir da data X, por isso não me posso responsabilizar por algo que não terei sido eu o cometedor dessa infração. Contudo, não é isso que me traz aqui, não é este o tópico é mesmo os seguros das motas, mas também vos contar um bocadinho como foi o procedimento. Eu negociei a moto, como vocês devem todos negociar, não ficarem só pelo preço que vos apresentam logo de início. Eu negociei a moto por um preço que me pareceu um preço justo, inclusive não conheci pessoalmente, mas o dono da própria moto, porque a moto não é nova, a moto é uma moto em segunda mão, ok? A moto tem 6.000 km e é de 2019, ok? Mas a moto estava estimada, estava super cuidada, gostei muito da moto, mas mesmo assim, só para vocês terem uma ideia, são motas que não tendem a desvalorizar muito, ou seja, têm cariz de clássico, e a tendência, a meu ver, a longo prazo, para este tipo de motas, vai ser mesmo a valorizar, porque tem mesmo cariz de clássico, ou de virar clássico, ou como já me disseram, de envelhecer muito bem, ou seja, a meu ver é uma moto que nunca irá sair de moda.
porque apesar de ter aquele aspecto retro, tem ali as nuances de uma tecnologia mais recente, o que lhe dá outra, por menos a mim, dá-me outra confiança e outra vontade que a própria moto, não é? Se fosse mesmo uma moto vintage ia dar outros problemas, porque são motas a carburador, precisa-se limpar carburadores, afinações, blá 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 blá. São outras logísticas. Então, como eu disse, comprei a moto não é segredo para ninguém, eu comprei a moto no Antero. O Antero também é representante Kawasaki, tem garantia de 18 meses sobre a moto, mas não foi esse o meu espanto. Ui, areia aqui, não foi esse o meu espanto. O meu espanto foi quando fui fazer o seguro. Quando eu fui fazer o seguro, eu ia a contar, pagar para aí 160, 190 paus por um seguro de moto, só contra terceiros, ok? Não fiz seguro contra danos próprios, fiz o seguro contra terceiros. E nesta aqui também já tenho seguro contra terceiros também. E então qual é o meu espanto? Pá, porque de início eu pagava uma pipa de massa, cheguei a pagar por esta Vestrom 190 euros, só seguro contra terceiros, ok? E a explicação que me foi dada seria que eu não teria anos de carta suficientes. Carta de moto, ok? O que eu acho uma estupidez. Como eu já disse aqui noutros vídeos, eu já conduzia moto / scooter há cerca de 8 anos seguidos, consecutivos, onde pagava um seguro de 60 euros e onde me efetuavam os seguros pelos anos de carta de carro. Ou seja, todos aqueles anos de moto que eu tive, ou que andei de moto, foi como, a partir do momento que eu tirei a carta de moto para cilindradas superiores, foi como aqueles anos todos que eu tinha andado de moto tivessem desaparecido, tão simples como isso, e evaporaram-se, deixaram de existir. Entretanto, quando vais tirar a carta de moto, começa a ser tipo o teu ano zero. Começa a ser o teu ano zero, como só a partir daí é que tu ficaste qualificado e capacitado para conduzir qualquer veículo de duas rodas, quando é mentira, quando antes eu já tive muita experiência, já tinha tido muita experiência a andar de moto no meio do trânsito, na cidade, passeios, pá. Acho que é uma estupidez os seguros não valorizarem isso, mas é a realidade. A partir do momento que tu mostras a carta e diz lá carta de moto classe A, que podes conduzir todo tipo de motas a partir de 2019, oh meu amigo, você tem carta há meia dúzia de meses. Você vai ter aqui um seguro a pagar não sei quanto, um balúrdio. Mas eu então, quer dizer, eu sempre andei de moto, tinha scooter, quer dizer, vocês valiam-se pela carta de carro. Tanto é que vocês têm aí os seguros e sabem que eu tenho as motas há mais de não sei quantos anos. A seguradora tem as seguradoras onde eu fiz os seguros das motas, tem esses dados, tem essas informações que eu ando de moto e que tenho moto assegurada na vossa companhia há mais de X anos. E chega à altura, tira a carta e literalmente esse histórico não serve para nada. É isso que você me está a dizer. Basicamente é isso. As 125 para as seguradoras funcionam como carros, que é uma estupidez.
porque apesar de vocês pagarem um seguro baixo e se ter aquilo vale-se pela cilindrada, e o seguro faz-vos a avaliação pela cilindrada em si, não pelo tipo de moto. O que é outra coisa que é estúpida, na simulação que me enviam e diz, enviamos simulação para automóvel de 2 rodas. Automóvel de 2 rodas? What the fuck? Eu não, sinceramente não percebo, mas as motas na sua grande generalidade acho que sofrem aqui uma discriminação, não vou dizer que é grande ou pequena, mas que sofrem, não levam a mesma valência que leva um carro, isso é certinho, direitinho. Prontos, mas isto só para vos dizer o quê? Entretanto, peço à minha mediadora para me fazer uma simulação, preciso de um seguro, isto como foi tudo, muito a correr, muito em cima do joelho, como eu disse, foi assim uma decisão, que eu digo para ninguém tomar, foi assim uma decisão quase inconsciente, com alguma racionalidade, mas inconsciente. É aqui um bocadinho contraditório, mas foi essa a realidade. A gente viu a moto, no espaço de 2 ou 3 dias fechámos o negócio. Eu mesmo sem, eu só havia moto 5 minutos e nem sabia que estava para venda. Depois entretanto via no site do Antero e disse à minha esposa, e ela, é já. Falei com o vendedor e não sei o quê, como é que é, condições e não sei o quê, preço assim, tal, pronto, está negócio. Olha, quer sinalizar já a moto? Sinalizo. Para sinalizar vocês têm que fazer o preço que eu quero, senão acabou. E foi, fizeram um preço, ou seja, ajustaram-se ao preço que eu estava a pedir, ou estava a solicitar na altura, e eu sinalizei a moto, guardei a moto, quer dizer, não guardei a moto, sinalizei a moto. Entretanto, eles disseram que outra coisa, também nunca vi nenhum stand a pedir que eu efetuasse o pagamento total da moto até 48 horas antes de levantar a moto, que é mais ou menos esse o período que os bancos demoram a receber as respectivas transferências bancárias. E foi o que eu disse, eu não vou pagar a totalidade de uma moto no qual eu tive 5 minutos à beira, que eu nem sequer sabia que estava para venda, ou seja, nem sequer havia moto ao detalhe, e das quais eu só tenho imagens vossas de fotografias do site e mais algumas do vendedor que me tirou, mas que me pode ter tirado as melhores fotografias da moto, nos ângulos melhores, nas posições melhores, e ter ocultado as piores partes da moto, não é? É uma incógnita para mim, por isso eu não vou pagar a totalidade de uma moto que eu nem sequer sei como é que ela está na sua totalidade, não é? E eles acabaram por concordar comigo, e eu no próprio dia, depois de ver a moto, então aí depois finalizei o pagamento, como é óbvio, não é? Mas fazer a totalidade do pagamento sem ter ali certeza, quando é uma moto a 0 km, aí uma pessoa à partida tem uma garantia adicional que a moto não tem problema nenhum, está tudo ok. Agora, quando é uma moto usada, que a gente não sabe por quem, que pode ter, por mais aparente bom estado que tenha, pode ter N problemas, não é? Uma pessoa não vai estar ali a fazer um pagamento. Então até vocês veem no vídeo, eu venho, eles têm um pátio grande nas traseiras da Antero, andei ali a dar umas voltinhas e tal, a ver se realmente me sentia bem com a moto e se aparentemente a moto estava toda ok, embora eu não seja mecânico. Mas há coisas que saltam logo à vista que me chamei a atenção, não haver uma lubrificação numa corrente, não darem um fuminho numas pegazitas,
cai um bocado mal no cliente. Por menos a mim caiu-me um bocadinho mal eles não terem acedido a essas situações. E depois do género das respostas do vendedor, opá, tipo, nós não somos não temos serviço de pintura, ou do género, olha, aquilo que eu falei das pegazinhas e do de lubrificar e limpar a corrente, a oficina e os mecânicos fizeram aquilo que achavam que deviam fazer a nível mecânico na moto. Isto é a resposta que se deu a um cliente que está ali a gastar e numa moto que não é barata, mesmo em segunda mão. Acho que não ficou bem, não me caiu bem no goto, estou aqui a expressá-lo. E tive que levar o seguro, é isso que eu estou a dizer. O seguro eu consegui por 130 €, ou seja, vocês podem dizer, ei pá, eu arranjo-te mais barato, mais caro, assim. A verdade é que tanto o seguro da Suzuki como o seguro da Kawasaki ficaram, na Suzuki eu estava a pagar, mas já tinha vindo a baixar. Eu comecei nos 190, depois passou para os 160, agora passou para os 139 e o da Kawasaki ficou mais 133 €, ficou mais baixo um bocado, porque eu depois aderi a outro seguro um seguro de riscos, de danos próprios. Por exemplo, se eu tiver algum acidente pessoal ou invalidez ou morte, aquilo copo mais 30 €, então foi por isso que ou seja, acabou por ficar 130 € com um seguro adicional de mais 30 ou seja, de risco para mim adicional, não é nada relativamente à moto, ok? Ou seja, em caso de algum tipo de acidente, em algum tipo de incapacidade, esse seguro cobre esses danos por mais de 30 €. E pronto, fiquei a pagar 130 € da Kawasaki, da Z900 RS, e da Suzuki passei a pagar, arredondando, 140 € do seguro. Mas qual o fundamento disto ter baixado? E é isto que eu quero que vocês tenham em atenção. Ao fim de 5 anos, só ao fim de 5 anos de vocês terem a carta de condução tirada é que os seguros vos começam a reconhecer no portfólio deles ou no histórico deles como condutores experientes. E caso não tenham acidentes, atenção, caso vocês tenham 5 anos de carta de condução já, ou mais que 5 anos de carta de condução, vocês aí têm uma capacidade, e caso não tenham acidentes, já começam a ter uma outra capacidade de argumentação perante os seguros para vos fazer baixar os mesmos. Ok? É essa a minha mensagem, e o tópico do vídeo é alertar-vos para essa situação, porque muitas das vezes, isto é mato nas redes sociais. Ei, olha, o teu seguro, quanto é que fica o seguro mais barato, onde é que consigo o seguro mais barato? Nas scooters isso é relativo se vocês têm a carta de moto ou não, porque o que vale é a carta de carro. Eles vão-vos tentar sempre fazer sobre aquilo que vocês têm mais anos de carta. Caso vocês tenham mais anos de carta de carro ou de moto, eles vão-vos sempre fazer para as 125, vão-vos fazer sempre o seguro sobre aquilo a que vocês já têm mais experiência, para vos conseguirem o seguro mais barato. Quem tira a carta de carro, quem tira a carta de moto e depois quer conduzir cilindradas superiores ou mesmo inferiores, depois começa a valer a carta de moto. Eu pensei que fosse ao fim de 3 anos que a carta começasse a atenuar um bocado, e atenuou cerca de 30 €, o seguro atenuou qualquer coisa, e agora ao final de 5 atenuou ainda mais, atenuou cerca de mais 30 €. Por isso tenham em consideração isso.
tenham também em consideração, eu digo isto muitas das vezes quando falo dos seguros, que os seguros, os preços não é chapa 5, ok? É disto que eu vos falo, depende da moto, depende dos anos de condução, depende da vossa carta de condução, depende de possíveis acidentes ou não que vocês tenham tido, depende mesmo da vossa mediadora, se for de boa fé ou má fé, depende se vocês fizerem seguros online ou não, porque pela minha experiência os seguros online também ficam mais baratos. Vocês conseguem fazer os seguros online mais baratos. Então vocês perguntam, opá, então porque é que não fazes online? Opá, é cisma minha, tão simples como isso. Prefiro ter alguém que conheça minimamente, pá, que tenha o contacto de um WhatsApp ou um contacto telefónico e que na hora me resolva as coisas. Por exemplo, o seguro da Kawasaki, basicamente eu mandei-lhe mensagem, eu fechei negócio tipo uma quarta-feira, a dizer que queria um seguro contra terceiros para sábado, porque ia levantar a moto no sábado. Ela pediu-me os dados da moto, os elementos da moto, pá, e em 2 dias tive o seguro provisório e entretanto já chegou a carta verde. A carta verde, pá, não chegou mesmo no dia que eu precisei, mas chegou tipo no domingo. Mas entretanto eu tinha o comprovativo do seguro provisório, que dava para 1 mês a circular. Esse comprovativo provisório que a seguradora vos envia, até ter, porque a seguradora não envia a carta verde dependendo também do método que vocês pagam, ok? Eu paguei por multibanco, vamos lhe dizer assim, e então eles têm ali um período de carência que não conseguem perceber se a entidade se o serviço foi pago ou não, e então emitem um seguro provisório que dará para 1 mês. Quando eles confirmam o respectivo pagamento do seguro, emitem-vos a carta verde, e hoje em dia nem é preciso presencialmente, nem é preciso correio, basta um e-mail, eles enviam por e-mail e vocês imprimem em qualquer lado, ou mesmo agora é possível apresentar esse tipo de documentações em formato digital às autoridades. Caso vocês não queiram imprimir ou não queiram andar com papel em lado nenhum, basta guardar isso numa pasta no vosso telemóvel. Na eventualidade de vocês serem mandados parados por qualquer motivo por alguma autoridade, se eles vos pedirem o seguro da viatura, vocês vão ao telemóvel e poderão mostrar a respectiva carta verde e o comprovativo do seguro através do telemóvel, assim como os outros documentos. Hoje em dia também acho que já está legislado que vocês podem mostrar tudo que seja documentação, desde cartão de cidadão, carta de condução, a nível digital. Não é obrigatório mostrar os documentos fisicamente. Acho que isso já está aprovado, e inclusive até acho que existem aplicações próprias para guardar esses documentos, para posteriormente mostrar às entidades necessárias. Ok, companheiros, por isso foi aqui mais um vídeo elucidativo, o porquê de muitas das vezes os seguros baixarem ou subirem. Por exemplo, do automóvel está sempre a subir, tem que estar sempre a negociar aquilo, ao contrário, por exemplo, do das motas. O do carro está sempre, o do carro da esposa e o meu está sempre a subir. Não percebo, não tenho acidentes, não tenho nada, está sempre a subir. Tenho que andar todos os anos a chatear-me, entre aspas, a perder tempo para renegociar o valor. Mas é que não sobe 5 nem 10 euros, é logo aos 30, 40 euros cada vez. Não percebo. Os das motas, felizmente, têm vindo a baixar. Ok, companheiros, está aí, está dito, está feito. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Façam um grande like, subscrevam, sigam aí para próximos vídeos e
Tchauzinho.